Estamos iniciando novamente o nosso programa Ministrando a Palavra. Hoje estamos aqui para transmitir uma mensagem especial para o seu coração e estaremos falando hoje sobre um assunto, um tema muito importante, que é sobre a ação social ou sobre o amor ao próximo. A palavra de Deus diz que existem 10 mandamentos. Porém, Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2, dizendo que o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, quero convidá-los para uma palavra que está em Mateus capítulo 25, versículo de número 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Esse texto representa bem a nossa sociedade moderna que nós estamos hoje vivenciando, e eu fiz questão hoje de estar aqui com o colete, do Instituto Aion, que é um instituto onde nós estamos trabalhando de maneira eficaz, de maneira mais firme nesses últimos meses. Nós estamos com um projeto social muito lindo, muito grande, e o meu propósito hoje é falar um pouquinho sobre esse propósito de Deus para as nossas vidas e também como se pode materializar essa palavra na vida prática diária de cada um de nós. Seja você cristão ou não, você pode fazer alguma coisa para o seu próximo. Jesus nos advertiu que se nós vemos o nosso irmão e não fazemos nada por ele, a nossa fé, ela é morta, é em vão. Está escrito em Tiago que se nós não amamos o nosso irmão na medida de poder contribuir com ele com algo, a nossa fé é morta. E assim também nós estamos lendo esse texto aqui que está em Mateus capítulo 25. E nesse texto fala muito sobre as obras, sobre a prática do amor, e nós queremos que você tenha em mãos aí uma Bíblia. Se você puder, você vai poder abrir no capítulo 25 de Mateus, como nós já lemos, no versículo de número 35 e 36, e nós vamos meditar um pouco nesse texto, quando os discípulos, eles perguntam acerca do fim do mundo, o que é que aconteceria, quando Jesus voltasse e todos os santos se assentariam ali na glória do Senhor, versículo 31, e as nações vão ser reunidas diante do Senhor, e o Senhor Jesus vai apartar uns para um lado e outros para o outro lado. A Bíblia diz que será como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E nesse dia, a Bíblia diz que o rei, ele vai dizer aos que vão estar à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E aí o Senhor começa a dizer: porque eu tive fome e deste-me de comer. Então aqui nós queremos parar um pouco para falar sobre a fome. Todos nós sabemos que hoje nós vivemos um quadro de muita necessidade no nosso país, não só no Brasil, como em todo o mundo. Nós temos visto através das mídias sociais, da televisão e nos noticiários que morrem a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. Isso mesmo
que você ouviu. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. E o que eu e você, o que nós estamos fazendo para que essa notícia, para que esses dados mudem? A Bíblia, ela nos recomenda para que nós venhamos a fazer algo por estas pessoas. E o que nós estamos fazendo? A Bíblia também diz que aqueles que fizerem isto terão uma recompensa. E nós precisamos colocar em prática, porque muitas vezes nós queremos fazer o bem, queremos ajudar e não sabemos como fazer, não sabemos para quem nós vamos dar, e muitas vezes podemos até errar, dando para aquelas pessoas que não precisam, ou mesmo direcionando, canalizando a nossa oferta para aquelas pessoas que não vão empregar realmente na vida daqueles que precisam ou que estão em necessidade. Muitas pessoas estão esperando o nosso apoio, a nossa ajuda diariamente. Existem pessoas que esperam, que aguardam uma marmita, um prato de comida, um pão para se alimentar, porque eles não têm. Não tem porque não tem trabalho, não tem porque alguma coisa aconteceu na sua vida que os deixaram frustrados, perderam suas famílias, às vezes perderam o seu convívio com a sua esposa ou com os filhos, e estão muitas vezes abandonados e não têm forças para regressar, para voltar. E quando essas pessoas estão nesse quadro, eles estão envolvidos muitas vezes na criminalidade, no vício do álcool, das drogas. Sim, estas pessoas às vezes estão vivendo isto, mas nós podemos fazer alguma coisa para que estas pessoas sejam libertas do vício do álcool, das drogas, e tenham suas vidas reabilitadas. É por esta razão que o Senhor Jesus disse, que Ele mesmo, o Senhor próprio Jesus disse: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Muitas vezes nós vemos pessoas que vieram de outros países aqui na nossa cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. É muito comum nós encontrarmos imigrantes, encontrarmos aqui pessoas que vieram de outros países, como por exemplo os venezuelanos, paraguaios, japoneses, italianos, haitianos, enfim, nós estamos com uma diversidade cultural muito grande aqui na nossa cidade. E por que não dizer o Brasil, né? O nosso Brasil é muito acolhedor para os estrangeiros, e aqui vivem pessoas que vieram de muitos países, né? De muitos países. Então, hoje nós podemos estar se deparando com a realidade que os nossos pais e os nossos avós tiveram no passado, quando eles saíram fugindo muitas vezes das guerras, das crises, da fome, das misérias, e que estiveram vivendo nos países, e aqui eles encontraram uma cidade que os acolheu, um país que os acolheu. É isto também nós precisamos fazer por aqueles que estão chegando. Há uma passagem bíblica que diz que se nós não podemos retirar a nossa mão se nós abençoamos alguém, nós não podemos retirar a nossa mão ou dizer se este ou aquele, porque nós não sabemos qual prosperará. Então muitas vezes nós estamos ajudando, abençoando alguém
que estará nos abençoando e nos ajudando, ou ajudando os nossos filhos, ou a nossa geração no futuro. Nunca podemos desprezar aqueles que podem, no futuro, nos ajudar com alguma coisa. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Então é esta a razão pela qual Jesus, também como um estrangeiro, ele passou por muitos lugares, e o próprio Jesus, ele se referindo a si mesmo, ele estava dizendo que ele era estrangeiro e foi hospedado, estava nu e vestiram ele. Ele adoeceu e visitaram ele nos hospitais e também na prisão. A Bíblia diz que os justos, eles responderam, e falaram: Senhor, quando é que nós te vimos, Senhor? Quando nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando nós te vimos com sede e te demos de beber? Ou te vimos estrangeiro e hospedamos? Ou te vestimos? Ou visitamos quando estava enfermo ou na prisão? E então o Senhor, o Rei, respondeu a eles dizendo: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então observe que o próprio Jesus, ele mesmo disse que quando nós fazemos algo para o nosso semelhante, para o nosso irmão, para o próximo, nós estamos fazendo para Jesus. E esta palavra, ela é tremenda, porque ela está ligada à salvação. Se nós continuarmos a leitura, o próprio texto, no versículo 41, vai dizer que o rei vai dizer também aos que estiveram à sua esquerda, vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, e sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então ele também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Logo, nós compreendemos que aqui estão os dois lados, esquerda e direita, estão os dois caminhos, o estreito e o caminho largo. Está aqui o céu e o inferno. As boas práticas e boas obras sozinhas não são capazes de salvar ninguém, mas aquele que é salvo, ele pratica boas obras. O justo verdadeiramente conhece o seu propósito e executa os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse segundo grande mandamento, ele precisa ser exercitado, cumprido por todos nós. Se nós não assim fazemos, nós pecamos. E se nós pecamos, logo nós não teremos direito à vida eterna e à salvação. Então, Jesus, ele assemelhou aqueles que praticam as boas obras no sentido de alimentar os que têm fome, dar água aos que têm sede, hospedar os estrangeiros, dar
o vestimento, aqueles que não têm a roupa, né? E todas estas boas práticas que têm sido realizadas diariamente, elas estão sendo registradas nos céus, e é por esta também obra que você será salvo ou não. Existem muitas pessoas que acham que a salvação ela é somente pela fé. Eu quero que vocês entendam, todos vocês, que está escrito no livro de Tiago. Eu quero convidá-los para que todos nós abrimos esse texto bíblico e assim nós leremos um texto que fala muito sobre a fé e as obras. Capítulo 2 de Tiago, versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveitará disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, todos vocês que estão nos acompanhando através dessa programação, as nossas obras, elas acompanham a nossa fé. É como que se a fé estivesse na mão esquerda e as obras na mão direita, ou vice-versa. Uma complementa a outra. E quando nós praticamos a fé na materialidade com as obras, a nossa fé é aperfeiçoada em Deus. E assim nos faz então conhecer o verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus te deu saúde. Muitas vezes você pode ter aí na sua casa uma geladeira, você pode ter um fogão, você pode ter uma cama, você pode ter 2 veículos ou um veículo, que você possa se locomover, que você possa abrir a sua geladeira, que você possa, no dia de calor, você possa ligar o seu ar-condicionado. Mas você já pensou que existem pessoas que não têm nem a geladeira, nem um fogão, ou nem um prato sequer de alimento nesse dia, que você muitas vezes dispõe de um resto de comida e coloca às vezes numa lata de lixo? Existem pessoas que estão morrendo agora, nesse momento. Existem pessoas passando por necessidades. Existem pessoas que estão precisando de um prato de alimento e não tem. E nós podemos contribuir. Ninguém é tão pobre assim que não possa ajudar com alguma coisa. Então, a minha palavra hoje é reflexiva e também convidativa para que nós praticamos e materializamos a nossa fé em amor. Nós temos desenvolvido um trabalho que é um trabalho social com apoio do Instituto de Desenvolvimento Humanitário AION. Esse instituto,
ele fica localizado na rua João de Mamã Filho, número 920, ali no Parque Alvorada. E nós estamos instalados ali com algumas finalidades. Por exemplo, recebemos ali móveis usados que talvez alguém utilizou e quebrou um pezinho, quebrou alguma maçaneta, ou alguém está mudando e não tem aonde deixar esses móveis e não quer vendê-los, não quer desfazê-los. Pode ser doado esses móveis, pode ser deixado ali para que seja redirecionado a uma pessoa que não tem. Porventura, Deus está tocando no seu coração agora, para que você seja um contribuinte, um voluntário desse projeto. Nós desenvolvemos também outros trabalhos de assistência social, como por exemplo, distribuição de cestas básicas. Muitas famílias que estão desesperadas, tinham um emprego e perderam seus empregos. Nesse momento difícil de pandemia, Deus tem levantado muitas pessoas para contribuir, para ajudar nesse momento difícil. Mas ainda assim, nós podemos fazer ainda um pouco mais. Deus está hoje tocando no seu coração para que você possa ser um voluntário desse projeto maravilhoso que é abençoar vidas. Você pode dizer: eu quero ajudar somente para ajudar, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que nenhum daqueles que fazem a obra de Deus com amor, eles serão abandonados ou serão rejeitados pelo Senhor quando Ele vier para buscar o seu povo. Esse é um dos propósitos maiores da mensagem de hoje, que aqueles que realizam a obra de Deus, aqueles que fazem com amor o trabalho pelo qual Deus colocou no nosso coração, ou no seu coração, certamente o Senhor contará com aqueles que possuirá o reino de Deus e aqueles que estarão para viver eternamente com Jesus nos céus. As obras, elas também fazem parte da salvação. A verdade é que se nós estamos hoje aqui, é porque Deus nos criou. Deus nos deu o poder de estarmos trabalhando, a força, o fôlego de vida. Quantas pessoas não estão com a condição de trabalhar, mas nós podemos de alguma maneira servir ao nosso próximo. Eu convido você para nesse momento meditar nessa palavra e abrir o seu coração para que também você seja um instrumento e um canal de Deus na sua vida e na vida de muitas pessoas que estão à sua volta. Quem sabe você pode ser um contribuinte, um voluntário desse projeto, trazendo a sua contribuição em alimentos. Você pode também ser um contribuinte para que nós distribuímos marmitas nas madrugadas, à noite, para as pessoas que estão em vulnerabilidade social e assim por diante. Você pode talvez doar aí um móvel que você tem na sua casa, que está parado, pode servir para alguém. Nós podemos entrar em contato e você pode contribuir de alguma maneira. Talvez você está no seu coração dizendo assim: eu queria tanto ajudar, mas eu não posso ir lá. Nós temos pessoas que vai, e nós temos pessoas voluntárias que fazem isso porque um dia foi liberto das ruas. Ontem nós estávamos num projeto aqui na nossa cidade com 2 ex-moradores de rua, estavam como voluntários. Eu também já fui usuário de drogas e para nós realizarmos isto é o mínimo que nós podemos fazer. Então nós trabalhamos para Deus como que se estivesse
trabalhando para nós mesmos, fazendo aquilo com amor e com a alegria, não pensando em receber algo em troca, mas fazemos porque um dia Deus fez por nós. Então, se você tem esta chama ardendo no seu coração e você quer se tornar um voluntário do Instituto Aion, hoje nosso programa é para trazer ao seu conhecimento a importância desse instituto aqui na nossa cidade e em todo o Brasil, inclusive em outros países também aonde nós atuamos, como o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. Também trabalhamos com imigrantes venezuelanos, haitianos, e os trabalhos são variados, são muitos. Todos vocês podem participar de alguma maneira, ofertando, contribuindo, ajudando, e Deus certamente estará lhes recompensando. Então a nossa mensagem de hoje, ela vai ficar nesse sentido de conscientização, para que quando o nosso Senhor Jesus vier para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, você possa ser contado com aqueles que realizou alguma coisa para um filho de Deus, para um escolhido de Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, prosperar o seu trabalho, a sua empresa, os seus bens. Que o Senhor venha dar saúde a você, que nunca falte no seu lar o pão de cada dia, pois o Senhor nos ensinou no capítulo 9 de Mateus, dizendo que nós devemos agradecer ao Senhor pelo pão nosso de cada dia. Então este pão que o Senhor tem permitido a cada um de nós temos, que possamos compartilhar um pouco mais, que possamos socializar um pouco mais aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, Ele certamente estará lhe abençoando e recompensando de uma maneira toda especial. Talvez essa mensagem está tocando tão forte no seu coração, porque você já tem tido esse desejo, mas você não sabia ainda aonde e como fazer. E eu estou lhe dizendo hoje que o Senhor Jesus está abrindo as portas para você e está dizendo: você pode ser um contribuinte, um ajudador desta obra, enquanto você não pode ir, mas tem alguém que vai por você. Nós vamos nesse momento abençoar a sua vida e fazemos uma oração por você, dizendo que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a sua história. Se você está enfermo, se você está no hospital, nesse momento, assistindo essa mensagem, ouvindo esta palavra, o Senhor também pode ir ao seu encontro e mudar a sua história. O Senhor pode curar as suas feridas, pode curar os seus pulmões. Quem sabe você está com um familiar neste momento internado na UTI, está internado no hospital, pelo quadro que nós estamos vivendo de muita dificuldade na nossa saúde. Nós podemos representá-los nesse momento aqui. Voluntariamente você pode realizar o bem para esta pessoa, colocando o nome desta pessoa agora diante de Deus. Nós vamos fazer uma oração, e enquanto nós oramos por você, enquanto nós oramos pela sua família, o Senhor, Ele vai entrar na sua casa e vai trazer salvação e perdão para os seus pecados. Nós vamos neste momento orar pela sua casa, pela sua família. Você pode dizer: Senhor, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor, a compreender os desígnios da sua grande obra na terra. Senhor Jesus, me abençoe e abençoe também aquelas pessoas que estão nos hospitais. Senhor, aquelas pessoas que estão, Senhor, neste momento passando por aflições.
que estão, Senhor, sem o alimento de cada dia. Provê, meu Deus, traz a provisão. Se, ó Deus, o Senhor tem me abençoado desta maneira, é porque o Senhor tem um plano na minha vida para que eu possa abençoar também e ajudar o meu próximo. Senhor, abençoe estas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais, nas UTIs. Eu declaro agora, Senhor, pelo poder do Teu nome, que haja curas agora, câncer, que haja cura agora de Covid. Senhor, este vírus que tem invadido, Senhor, as famílias e trazido tantas mortes, Senhor, no nosso país. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos a Ti, Senhor, pelas grandes obras e os milagres realizados neste momento. Eu abençoo também os casamentos, abençoo o relacionamento desta mulher, deste homem. Senhor, nós abençoamos, Senhor, esta família, Senhor, os filhos, que haja, Senhor, paz, que haja, Senhor, nesta família, nesta casa, neste lar, a alegria, a comunhão. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa. Nós queremos deixar o convite a todos vocês, aqueles que querem nos ajudar ou se informar acerca do nosso projeto. Nós vamos deixar o número do WhatsApp, o telefone, aqui embaixo aqui na tela. Vocês vão poder acompanhar e entrar em contato conosco e nós estaremos passando todas as informações que você precisa saber. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.